acomodando a carga no caminhão 1270. O caminhão tem 9 metros por 2,40. Ainda sobrou esse espaço. É possível colocar até 4 domos, segundo o transportador, tá? Então, se for o formato. Está levantando ali, né? Está levantando, né? 12 pentágonos e 50 peças da montagem da estrutura. 200 placas, mais ou menos. Tem que apoiar alguma coisa. Vai ter 10 já, cara. Vamos pôr do outro lado ali. Tira aquela madeira. Deixa mais afastado. Primeiro dia, nós chegamos aqui no dia 25, domingo, e começamos a fazer a montagem às 2 horas da tarde. Então, essa é a produção de metade de um dia de obra. Um domo, são 2 domos geodésicos de 36 metros, de 6,90 de diâmetro. Ontem também já deu uma demão, aqui é a segunda demão nas placas. E já fizemos essa montagem já. Conferimos a base, né? Fiz toda a primeira linha. Eu espalhei hoje, agora de manhã, esses triângulos. A ideia é que a gente monte as 2 estruturas hoje. E dê a demão nas placas. Então, metade de um dia a gente conseguiu já fazer. Se tivesse pego num domo só, esse domo, pelo menos um domo estava quase pronto. Uma outra coisa interessante que eu sempre falo, o aproveitamento aqui, ó. Olha só esse terreno. Aqui vão ter 6 chalés. Esse sistema também é interessante. É prático, é rápido também, a pessoa já traz montado, ele tem uma térmica também. Não precisa ser só domo geodésico não, pode ser outras coisas também, ó. Pode ser pau-pique, pode ser... Essa estrutura é bom porque é fácil, né? Não tem tanto trabalho de fazer. Mas olha o tamanho só. E aqui, nesse aqui, tem até um mezanino ali, ó. Depois eu mostro. Em cima vai ser a cama, embaixo a área de serviço, sala e cozinha. Então aquilo lá, olha o espaço aqui, ó. O terreno aqui, eu creio que esse terreno aqui tem uns 2.000 metros, 2.000 a 3.000 metros. Olha a quantidade de chalés que é possível fazer. Vai ter uma área aqui com certeza no meio, uma piscina. Aí você compra um terreno, você consegue construir sua casa. No caso, a casa aqui é lá no fundo. Então você consegue construir sua casa, você consegue fazer um negócio praticamente no quintal da sua casa com preço acessível, porque o terreno geralmente em lugares mais rurais assim, né, mais turísticos, você tem um valor mais agregado, né, no sentido de ser mais em conta por metro quadrado. Então é aquela velha história, né? Se você comprar um apartamento no centro, o valor do apartamento você vai conseguir uma rentabilidade aí, né, de uma locação de no máximo R$1.800 a R$2.000. Um apartamento aí de R$400.000. E aqui você consegue estar. É claro, depende muito do estilo de vida, né? O propósito das pessoas. Se querem morar num lugar mais rural, né? Mas consegue fazer o quê? Ter um negócio e ter a sua própria casa também como ponto de apoio. Talvez você seja um anfitrião, ou se você não quiser morar, que é o caso da cliente aqui, né, dos clientes, você pode deixar rentabilizando e fazer um sistema de check-in automático e ter pessoas só para fazer
os camareiros para fazer as trocas, enfim, bem interessante. A gente está no segundo dia de obra, um dia e meio, domingo, dia 25, começamos às 2 da tarde. E ontem um dia inteiro bem trabalhado, então o domo já está montado. A primeira linha está montada, as placas 60% pintado. Aqui também tem um chalés, tipo frame, bem legal também, ó. Tem 30 metros. É da empresa TCH. Cabanas TCH. E lá tem 30 metros, olha que legal. Tem um mezanino, ó. Então você vê, tem 6 metros de altura. Tem um mezanino. Eles já entregam com o banheiro acabado. Eu acho bem bacana também. Quem quiser conferir o trabalho deles. Eles também fazem assim, ó, chalézinhos também assim, cabanas assim. Eles já entregam tudo pronto. Uma outra opção também para quem quer fazer um investimento com cabanas, acho bem legal. As placas, hoje graças a Deus vai sair um sol. Então aqui a montagem. Como tá ficando. Depois vai sair aqui a hexágono, vai sair essas peças depois de montado. Na verdade, podia até tirar, mas primeiro eu prefiro emplacar. Uma coisa que eu gostei de fazer nesse projeto, eu projetei a base um pouquinho maior. Aqui no raio, o raio aqui é 3,49 do domo. O projeto do domo é 3,49. Eu fiz um raio de 3,53. Por quê? Porque eu queria que a madeira ficasse no centro do tijolo. E também é claro que a execução dos profissionais foi muito importante, porque eles conseguiram fazer perfeitamente. Mas essa diferença de tamanho foi muito boa porque ela se encaixou perfeitamente. Alguns pontos ela poderia, se tivesse feito o projeto também, a base com 3,49 de acordo com o projeto, talvez ficaria algumas pontas para fora. Então essa medida de encaixar o domo no centro do tijolo, falando aqui, o tijolo tem 10 centímetros, ele tem 15 centímetros, a madeira tem 7, então eu deixei aqui uns 3 para cada lado, mais ou menos. Foi muito primordial, porque depois vai vir as placas cimentícias. Tá. Ó, o acabamento, como ficou. A gente tem lá de cima até aqui, né? Do domo tem 4 metros. Mas aqui a gente vai ter uns 40. Tem 4,20 metros de altura. Aqui o espaço, ele tem 36 metros. Se você colocar um mezanino, você vai ganhar em mais uns 15 metros. Tá? Colocando o mezanino em cima do banheiro. Então essa é a evolução de um dia e meio de obra. Terceiro dia e meio de obra. Montagem do domo de frequência 3, 36 metros de diâmetro. Fizemos já 90% da montagem da segunda estrutura. A primeira estrutura já estava montada. Pintamos aí 80% das placas. Já todas pintadas para depois, no final da manhã, a gente fazer as montagens e a instalação das placas nas estruturas. O pessoal também de chalés aí tá a 1000. Equipe grande, bem rápido. O processo deles também. Na primeira montagem, eu já instalei também 3 placas para ver como fica, né? Muito legal, já passei massa também única para fazer a vedação. Então hoje a gente já começa a fazer emplacamento. A gente distribuir as placas.
E também pretendo já ancorar o domo. A ancoragem é feita por barra roscadas, fixa, né? Já que o domo, ele não sai do lugar. É mais para o cliente ficar tranquilo, né? Tem cliente que pergunta que talvez ele vá voar. Eu não sei se vocês sabem, mas o domo ele é o que tem mais resistente em questão de aerodinâmica, né? Esforços contra um vento. Devido à sua aerodinâmica, o vento vem e passa por ele. Então as pessoas perguntam, né? O domo vai voar? Na realidade ele é o que tem de mais resistente, né? Tanto como questão de estrutura, né? Compressão, de peso de neve, inclusive lugares, eu já comentei sobre isso, que lugares onde tem muita neve, o domo é o escolhido pela sua robustez e sua eficiência e pela sua aerodinâmica. O vento vem, não cria uma resistência, o vento vem e faz esse movimento pela estrutura, tá? Então é muito difícil a estrutura querer trabalhar no sentido de querer sair da base. Fora que depois a gente tem mais ou menos aí 1000 quilos de placa cimentícia em cima dele. Está, lógico, tudo distribuído, né? E o interessante é que quando eu faço a vedação das placas, eu sinto que a placa também ela se torna parte da estrutura no sentido de robustez. Ela não é só um peso, né? Depois que está selado, depois que eu faço o tratamento das juntas com a massa única, aquela massa única ali, a estrutura fica mais rígida, fica mais resistente ainda. E já resistente fica mais. Eu acho interessante isso aí. Então vamos lá. Terceiro dia e meio aí. Começamos no domingo às 2 horas da tarde. E essa é a evolução do dia de hoje, quarta-feira. Domo feito aqui em Resende, Rio de Janeiro. Dois domos de 36 metros quadrados, 6,90 de diâmetro, frequência 3, método Good Karma, método sem conectores. Feita a escada para acesso do topo do domo. Basicamente aqui ela tem, nessa faixa até aqui, ó, ela tem 1,45 e daqui até embaixo ela tem 1,60. Na primeiro, porque também depende muito da base, né? Mas esse do meio aqui, ó, 1,45, 1,45 e 1,45, em 3 módulos. O ideal é fazer com a barra roscada e apertando, porque você consegue controlar em alguns ângulos que não tenha. E outra, o espaçamento que foi feito é 22 centímetros, 22 centímetros. Aqui tem uns 10, né, de largura. Aqui é um sarrafo de 2 centímetros por 10. Então aqui nesse primeiro degrau tem 5 degraus. E depois aqui em cima tem 4 degraus. Então ela vai acompanhando a curvatura do domo e fazer os acessos mais difíceis. Se fazer com a barra roscada, dá para desmontar. Aqui eu fiz bem improvisado agora, mas depois eu vou reforçar. Mas é bom ter uma barra roscada, tipo uns furos. A gente podia fazer um furo aqui e tal, achar o grau que a gente mais utiliza. Ou talvez ela desse grau também, talvez já dê, sem precisar fazer modulação. O bom, se você fizer barra roscada, você consegue desconectar e levar embora. Aí você leva 4 módulos. Olá a todos. Estamos no 6º dia de obras do domo geodésico. Frequência 3, 6,90 de diâmetro, 4,03 de altura, só do domo. Fora os 60 centímetros ali que deve ter de tijolo, são 2 tijolos. Eu queria mostrar esses chalés novamente, como está o acabamento deles, né? Que legal também. A empresa é a TCH. Eu vou colocar aí Charlie, Tango Charlie Hotel. Olha que legal, ó.
Eles falaram que um chalé desse aqui custa 130 mil. Acabado, né? Chave na porta, com tudo. Base, revestimentos. Olha que legal também. Eu acho super bacana esses projetos, sabe? Porque na realidade, o intuito é o minimalismo, né? Aqui é claro que é para uma acomodação, uma experiência. Aí as pessoas falam, ah, mas eu vou viver num lugar desse. Gente, sabe qual é o problema que eu acho? Às vezes as pessoas sonham em ter uma casa muito grande. Não tô falando que ninguém tem que viver num lugar desse assim não, tá? Mas eu acho que a pessoa tem que pensar o que ela consegue alcançar durante a sua vida, né? Porque nós temos prazos determinados aqui no mundo. Então, se ela não tem uma formação, ou ela não tem um projeto muito empreendedor, aonde que eles consigam montar uma empresa, né? Aí você fica trabalhando o resto da sua vida para montar uma mega casa. Eu acho que aí você passou a vida inteira construindo uma casa. Eu tenho um amigo meu que ele tá nessa daí. Cara, conheço ele há 10 anos. Ele tá há 10 anos terminando uma casa. Às vezes acho que poderia ter feito algo mais simples, já ter terminado, ter viajado. Ele tinha um sonho de viajar para... que ele era arquiteto. Ele era arquiteto, mas não atuava mais. Ele tinha um sonho de viajar para a Grécia, para aprimorar os conhecimentos da área dele, por mais que ele não atue. Mas olha só que legal esse aqui, ó. Então assim, não era mais prático ter algo, não precisa ser desse tamanho, é só uma referência. Mas não é mais prático você ter menos e viver mais? Mas eu vou te falar, hein? Eu só me incomodo, na realidade, com a questão da cozinha. Eu não gostaria de uma cozinha dentro do ambiente, eu faria algo externo. Como eu gosto de umas friturinhas, eu acho que aqui dentro não ia rolar. Um bife acebolado, um ovinho frito. Agora, sinceramente, bom, claro que eu prefiro domo, né? Ou uma construção com terra. Na realidade, vai ser o meu projeto. O domo vai ser uma sala e vou fazer umas quartos com taipa de pilão, enfim. Mas que bacana, olha só. E aqui é o projeto, né? Ali tem outro, ali tá o domo. 6º dia de obra. O pessoal, ó, da Charlie, Tango, Charlie Hotel, TCH, entrega com elétrica. O pessoal aí vem com uma equipe aí forte. São vários prestadores. E é muito rápido, tá? E também tem que estar... Eles estão aqui. Foi em 5 dias de trabalho. Na verdade já tinha já as estruturas. Então agora é passar pro domo, né? O pessoal tá ali fazendo a cobertura do domo. A ideia é que amanhã a gente cubra coloque todas as placas, porque a gente vai fazendo um processo. Primeiro eu faço a parte de cima, tá? Porque eu já vou passando, aplicando a massa única, então ela vai cedendo, ela vai perdendo a umidade e nisso ela começa a ceder. Então a gente tem que repassar 2 ou 3 vezes. Aqui vai ser a porta de entrada, vai ser um hexágono. Eu fiz essa escada aqui, ó, para ter um acesso, uma escada curvada. Depois eu vou tirar aqueles parafusos, eu vou cortá-los. Foi improvisado até o momento, acho que não estou usando ela ainda. Eu vou usar quando começar a fazer a instalação das mantas aluminizadas para potencializar aqui a questão de vazamentos, né? Para não haver vazamentos, a proteção, para potencializar a proteção contra vazamentos. Novamente, olha só que legal, num espaço aqui, ó. Vamos falar que aqui tem, só no espaço aqui de chalé, 2 mil metros, eu creio. Não medi, não perguntei, mas eu vou
buscar esse conhecimento do espaço. Aqui, ó. Xalás. O pessoal tá lá. Então, o domo, esse domo aqui tem 36 metros. Depois eu venho com as mantas, depois que a gente terminar. Essa é a frente, tá? São 14 vidros. Aqui, ó, essa vai ser a frente. Outra coisa também, eu não coloco lanterninha mais nos projetos, tá? Não vejo sentido o lanterninha nos projetos, porque pra mim é simplesmente, depois de muita busca e já ter vivenciado com outras empresas que, né, que trabalham com outros métodos de cobertura também. Mas o lanterninho a gente não coloca mais nos projetos, só salvo se o cliente quiser colocar. Só que vai ter um custo a mais por isso, porque a gente não coloca o lanterninho. Isso foi, eu busquei com profissionais da área de climatização e é uma coisa que eu já pensava, né? Se você está utilizando o carro, quando você vai ligar o ar-condicionado da sua casa, do carro, você não deixa o vidro aberto do carro e você não deixa a janela aberta da sua casa, certo? Porque o ar-condicionado ele puxa todo esse ar de dentro, vai para o condensador, ele volta e faz o ciclo. Então, no modelo de Airbnb, que o hóspede vai ficar com o ar-condicionado ligado praticamente o dia inteiro, porque você vai ter uma saída de ar onde a sua máquina vai trabalhar constantemente. Aí as pessoas falam, mas por que existe o lanterninho? O lanterninho, ele existe porque nos locais que ele foi, que o domo geodésico, que é no Chile, na Colômbia tem, na Argentina. Então nesses locais eles utilizam muito para acomodação. Aí faz sentido quando você fala de acomodação. Mas mesmo assim, um domo desse porte, eu observando aqui, eu não colocaria o lanterninho também para acomodação. Por quê? Porque olha o tamanho da janela. A janela a gente faz do tamanho do triângulo. Então se você faz uma ventilação cruzada, qual o princípio do lanterninho? O ar quente sobe e ele fica ali em cima, né? Mas se você, num domo desse tamanho, com essa altura, a não ser que seja uma altura muito... seja mais alto. Nessa altura aqui de 4 metros, a ventilação cruzada, ela chega lá em cima, ela faz a troca de calor. Tá? Eu acho que, mesmo em acomodação, eu não colocaria não. Mas, para mim, eu só colocaria se fosse em acomodações residenciais, tá? Não acomodações para Airbnb, onde você loca, o cliente tem uma experiência energética também. Que legal. Uma coisa também que eu faço em oficina, esse aqui vai sair, todo esse material aqui, mas todo esse hexágono. Uma coisa que eu faço na oficina, eu sempre estou olhando os desenhos das madeiras. Por exemplo, esse desenho aqui, ó. Eu sempre estou olhando, porque eu gosto, eu acho que é interessante. Esse aqui é um pinus tratado, né? Eu sempre vou escolhendo, selecionando, porque eu sei aonde que vai aparecer. Então, em cada corte eu já vou posicionando. Eu acho bonito, né? Não sei o que vocês acham. Eu deixo alguns nós aparecendo. Eu acho que dá um destaque. Eu vou escolhendo na hora do corte a posição para depois quem estiver aqui dentro ficar observando. E tentar entender. As pessoas ficam... Eu mesmo fico olhando como que pode, né? Não tem nenhum tipo de conector, são apenas cortes em ângulos. São variados, né? E é uma estrutura muito forte, nossa. Depois que eu fechar toda essa linha aqui, então, até as placas, depois que elas estiverem fechadas e estiverem rejuntadas com a massa única, até as placas também, elas corroboram aí para a firmeza da estrutura.
Então é isso aí, sexto dia de obra. O pessoal tá lá. Vamos seguindo aqui. Então é isso aí, tá, pessoal? Uma coisa que eu queria falar sobre o lanterninho também. Não usamos mais lanterninho. Eu ouvi falar também que o lanterninho também, dentro da geometria sagrada, ele tem um porquê. Mas isso aí, falando de investimento, Airbnb e tal, eu acho que é um custo, acho não, tenho certeza. Porque, por exemplo, aquele chalé, ele tem também 4 metros de altura. Ele não tem nada, ele não tem um exaustor, que seria um lanterninho. Não há necessidade. O domo que a Larissa tem lá em cima, também de lona, não tem lanterninho. Eles se comportam muito bem. Lembrando que eu utilizo placas cimentícias de 8 milímetros. E eu trato com uma massa única, muito de boa qualidade. E depois eu coloco uma manta aluminizada da Vedacity de 3 milímetros. E depois eu passo tinta emborrachada por cima, de 3 a 4 demãos. E essa tinta aqui, ó, alta qualidade também. Tinta super lavável da Coral, tá? A gente estava utilizando a própria tinta emborrachada, mas ainda bem que eu não utilizei. Porque no frete a tinta danificou uma lata, então para mim achar uma tinta emborrachada não é tão simples. E eu acho que não há necessidade. Essa tinta aqui super lavável é a melhor tinta que tem da Coral. Então você pode fazer lavagem dela e tal. A gente busca os melhores materiais, tá? A gente faz economia nesse sentido não. Para você entender também, esse parafuso aqui, ó, parece ser uma coisa simples, mas é o melhor parafuso que tem. Esse parafuso aqui é de cobertura. Ele faz a fixação das placas, tá? Ele também é resistente à maresia. Então, num lugar que tem próximo à praia, inclusive, o João vai utilizar esses parafusos. Eles são resistentes à maresia. Tem o pretinho, que é o fosfatizado. Esse aqui, acho que ele é o cerâmico. Não lembro exatamente o material, mas o fornecedor disse que é resistente à maresia. Imagina fazer com inox, imagina, meu Deus do céu, fica muito caro. Então, vamos seguindo aí. As janelas vão vir aqui, depois eu vou ver certinho, as janelas articuladas. E é só isso. Sexto dia de obra. Obra em Resende, Rio de Janeiro. Domus Gold. Produzindo 2 domos geodésicos de 36 metros, 6,90 de diâmetro. Método Good Karma, sem conectores. Nono dia dos trabalhos aqui no domo. Os 2 domos em Resende, Rio de Janeiro. A gente está numa fase agora de passar o quê? A gente passa a massa única. Isso aqui é uma benção, né? Ela está sempre baixando, sempre baixando. Então já estou no terceiro demão. E depois eu vou passar um prime asfáltico à base de água, Vedacity. E depois eu vou vir com a manta aluminizada de 5 centímetros. Entendeu? Os 2 centímetros para cada lado, contando com a junta. Então essa é a escada. Coloquei os parafusos, está improvisado ainda, eu vou serrar. Mas aqui é a visão. Pra quem disse que o domo não aguenta, isso aí. Essa é a visão do topo do domo. Eu não estou colocando lanterninha nos domos. É uma escada que ajuda muito, tá, no processo. E a partir de amanhã vamos passar já. Vamos revisando as massas únicas. Chalezinho do pessoal da TCH Cabanas.
E esse aí, pessoal, resistência do domo. As pessoas perguntam se dá para subir em cima do domo. Vocês estão respondendo já essa pergunta empiricamente, tá? Então amanhã começa assim, aplicação do Prime, manta luminizada e depois pintura. Estamos no 10º dia de obra de 2 domos geodésicos, 6,90 de diâmetro, 36 metros quadrados, 4,03 de altura, quer dizer, tem mais, né, porque tem a base de elevação, mas o domo tem 4 metros, deve ter aqui uns 4,60 de altura. E essa aqui é a visão. Placa cimentícia, tá, de cobertura. Décimo dia de obra. Sobre a manta aluminizada, teve um caso que ela destacou o pinche, né? Aqui a gente consegue observar a composição. São 13 milímetros. Eles dizem que tem 13 milímetros no total, então deve ser 2 de pinche, 1 milímetro de manta. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade. Essa manta aqui é da Vedacity, tá? Eu nunca tinha visto essa parte assim acontecer isso. Mas é muito resistente, você vê com alumínio de ótima qualidade. E a gente tá falando de algo que vai ficar no tempo aí, ó. Por anos, né? Pegando temperaturas extremas. Tanto como frio, calor, chuva. E isso também, às vezes as 4 estações no mesmo dia, imaginem o que eu não tenho que aguentar. Só que como eu falei, né, vem a tinta emborrachada para proteger esse alumínio, mas esse alumínio aqui é muito bom. Manta da Vedacity. Tem uma manta da Viapol, da marca Viapol, eu também acho que ela é resistente. Mas a gente sempre aposta no melhor produto, né, que já está mais consolidado. Mas a Viapol parece que também tem um melhor custo-benefício. Para quem quiser economizar um pouco, né. Mas eu não economizaria não, viu? Se falando, porque depois a manutenção é muito mais cara. Apesar que se você é só você ficar passando a tinta emborrachada por cima que aguenta. Então quem quiser uma manta de melhor custo-benefício, via pau. Mas quem não quiser errar, é Vedacity, tá? Muito boa. Uma coisa que eu acho bem interessante, esse modelo, né, de hospedagem, do domo, do chalés que vocês vão ver ali. Por exemplo, aqui, ó, a pessoa tem um terreno, certo? Só que a cultura é fazer, isso aqui é o tipo de uma ração, sabe? Eles põem ali e dão para os animais aí, de cavalos. É isso que me falaram. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Mas olha só, o terreno. Então, a pessoa geralmente vai, quando ela tem um espaço desse, ela geralmente pensa, pô, eu vou ter que fazer uma atividade que demanda assim um esforço laboral constante, né? Quem tem animais aí, pelo que eu já vi, tem uma vaca, você não pode simplesmente não viajar e deixar ela lá. Você tem que estar sempre, né, sempre ali, cuidando. Então você fica meio que refém. E o que traz, né, a hospedagem, o domo geodésico, qualquer tipo de outra hospedagem, containers, sabe? Eu gosto do domo pela questão energética, pela questão estética, pela facilidade, pela você poder fazer ele 50% numa oficina. Mas eu acho incrível esse modelo que as pessoas se libertam. Às vezes ela já tem um espaço, o tamanho do espaço, e elas conseguem formar uma atividade onde elas conseguem finalmente ter um descanso. É claro que tem a gestão, mas a gestão de hospedagem ela pode ser automatizada. Você pode criar também mais uma fonte de renda para outras pessoas da região, né? Precisa de uma demanda de manutenção, não tanto estrutural, né, mas geralmente mais de limpeza. Sai um hóspede,
E eu acho muito incrível sair disso para aquilo. E outro detalhe, eu tava falando com o proprietário, né? Ele falou que 1 ano e meio ele vai conseguir resgatar todo esse investimento. Aí você fala assim, pô, Roberto, mas não é todo mundo, a pessoa que tem aqui um terreno desse, não é todo mundo que tem condições de fazer algo assim, desse nível. Mas a pessoa consegue buscar conhecimento e fazer sabe? Tem como fazer de terra, não precisa ser domo, pode ser pau-pique, sabe? Tem várias técnicas aí que as pessoas estão buscando a fim de edificar, né? O domo geodésico eu acho que é um deles. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico, não tem, sabe? Porque ainda não tem um tipo de formação ainda de domos muito abrangente no Brasil. Hoje em dia acho que é tudo curso e você não aprende muito nos cursos, né, online, e nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mas olha só quão incrível que um espaço desse numa área rural, quanto que não é possível monetizar, né? Então cada um pode fazer do seu jeito. Ah, eu tenho habilidade em fazer, eu tenho com soldagem, eu acho que solda pra mim é mais a minha cara. Você faz ali, ó. É impossível você fazer aquilo ali? Gente, não é impossível, sabe? Talvez não fique tão perfeito quanto, porque eles são profissionais e tem uma equipe grande. Não vão fazer no mesmo tempo, mas vocês vão fazer. Eu tenho certeza. Eu aprendi a fazer domo, gente, pelo amor de Deus. Eu trabalhava numa seguradora, andava de moto pra cima e pra baixo. Então se eu conseguir, todo mundo consegue. Né? Então assim, pra mim tem essa questão, nossa, é tanta coisa envolvida que eu acho que nossa, dá pra refletir bastante. Tá? Então um dos pontos que eu acho muito interessante é essa questão de você conseguir transformar algo que simplesmente era algo rural, você fazia alguma cultura e você tinha que ficar no sol ao sol, e agora você pode atender pessoas que vêm próximo à sua região, que precisam descansar, né? Porque lá pra frente tem uma área, tem de gastronomia e tal. Ah, mas na minha região não tem. Mas gente, a gente só quer ficar na natureza, sabe? Aqui você pode cobrar mais porque tem um polo cultural, um polo gastronômico, mas às vezes você faz algo de retiro. Agora uma coisa muito importante, é sempre bom ter um planejamento, ó. O planejamento é muito primordial. Tem posições do sol, é sempre bom ter um profissional, um arquiteto ajudando, gente. Isso aí, ou você buscar um conhecimento para você não ter erro, né, nessa posição. Qual que é a frente melhor do sol, qual é a melhor disposição, o aproveitamento do local, que nem aqui vai ser colocado biodigestores, então tudo isso é muito bom. O planejamento é tudo. E dentro desse contexto, vocês, não precisa fazer um dom só. Se você tem condição, faça o primeiro, mas deixa já prospectado para um segundo tipo de acomodação, ou seja container, ou seja chalé, ou seja domo, pau-pique, casa de pallet. Gente, tem casa de pallet, as pessoas gostam disso, né? E isso daí também está inserido no outro assunto que eu quero entrar, do minimalismo, sabe? Minimalismo não é o culto à pobreza. É você ter o mínimo que é necessário para você ser feliz, sabe? Uma coisa que eu acho que é... Qual o produto, eu sempre fico visando, qual o produto mais caro que tem, que você investe? Gente, é a sua casa. Então se você consegue construir sua própria casa, eu acho que você deu um salto muito grande na sua vida, sabe? Valorização pessoal, você pode se dedicar à sua família, a um curso de inglês, de uma outra língua que você queira. Mas o inglês eu acho também um outro assunto que eu acho muito importante, porque o inglês é a língua internacional, né, mundial. E é muito bom isso, né? Ainda bem que é o inglês, imagina se fosse o mandarim. Então, e eu acho que agora, se você ficar 35 anos pagando quando chegar aos 70 anos, você pagar o seu imóvel, aí você vai começar, já passou, sabe? É claro que com 70 anos você consegue fazer muita coisa, mas gente, é muito melhor você aproveitar quando você tem uma vitalidade.
E não tem nada de errado disso a pessoa comprar um apartamento. Eu já tive apartamento, sabe? Não tem nada de errado. Só tem que, assim, pô, é possível eu viver de uma forma melhor? E outra coisa, aqui a gente tá numa área rural, tá? É rural. Ah, é o perfil da pessoa? Tem que pensar em tudo isso. Pô, aqui não tem tantas coisas assim, tanto suporte igual a gente tem na cidade. Então tem que se pensar em tudo, né? Mas eu acho que o primordial é a gente buscar como fazer, né? Eu acho que foi tirado da gente. Como a gente fazer, preparar o nosso alimento e como a gente fazer as nossas casas, né? Eu acho que isso aí são coisas triviais, deveria ter isso na base, né, do ensino. Em outros países tem. No Canadá, as crianças com 12 anos mexem com ferramentas, de corte, marcenaria. Eu acho que lá 12 a 14 anos já começam a mexer com esse tipo de atividade, então eles já sabem fazer muita coisa, né? Então, tanto que a mão de obra, porque também a mão de obra lá desse tipo é uma mão de obra com valor agregado, mas enfim, né? Eu vou filmar agora como tá ficando. Isso aqui é a última demão, os meninos estão terminando ali. E eu vou mostrar também o chalés aí que eu acho muito legal. TCH Charlie Tango Charlie Hotel, a empresa, Cabanas, TCH Cabanas, Tango Charlie Hotel, que é bem legal também. A única coisa que eu não gosto, mesmo no Dome, é a cozinha junto, no mesmo ambiente. Eu acho que, pra mim, quem é vegetariano ou vegano é muito bom, porque você não mexe muito com óleo, essas coisas. Tudo eu gosto de uma friturinha, um bife, uma carne, uma batata frita, né? E eu acho que no mesmo lugar que você se alimenta, eu acho que não fica legal, enfim. Né? Eu faria algo externo, mas poxa, o tamanho que ali você vive tranquilamente, tá? Agora eu vou fazer um conteúdo de como tá ficando. Eu vou abrir os portais, vou verificar como ficou. Depois do almoço eu vou começar a pôr as janelas. Nós estamos no 14º dia. Deixa fazemos tudo isso, tá bom? Então essa é a pauta dessa conversa.